Rec. Ok. É esse botãozinho vermelho aqui. Mas eu tô apertando. Já tá gravando. Ok, depois edita. Sim, dá pra cortar. Então, olha, senta lá. Como começou o nazismo é um negócio meio complexo, porque assim, você mesmo disse uma coisa interessante. Não dá pra falar do nazismo sem falar da Primeira Guerra Mundial. Tem uma data antes da Primeira Guerra Mundial que é essencial, que é 1848. Você vai falar assim, pô, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. E como é que tem a ver isso? Né? Se você for ver assim vamos dizer assim, distância de tempo, tá quase 50 anos, ou até mais, 60 anos, entre uma data e outra. É que em 1848 começa na Europa como um todo, uma série de revoltas e revoluções que tem todas a origem meio populares, um pouco voltado com algumas classes de burgueses que estavam meio alijados, meio fora do poder, mas era uma classe de populares mesmo, camponeses, os operários das primeiras grandes indústrias, todos eles, de uma certa maneira, em 1848, em vários lugares da Europa, se revoltam contra o domínio, vamos dizer assim, das grandes monarquias nas mãos de algumas classes aristocráticas, da alta burguesia, que se baseava muito no liberalismo, nas ideias liberais, e as ideias liberais eram todas inglesas. Ali o liberalismo em Inglaterra era uma coisa só, um grande império do século XIX, baseado no capitalismo industrial e no modelo, né, de liberalismo tradicional do século XVIII. Ele era, na realidade, uma grande maneira de poder, uma grande estrutura de poder dos impérios, né, dos impérios industriais europeus naquele momento. Não só a Inglaterra, a França era um outro império industrial, a Bélgica, um grande império que começou a surgir naquele momento industrial. A Alemanha e a Itália estavam ainda engatinhando quanto império, porque elas não existiam como país. A Alemanha vai ser fundada como país, como nós conhecemos hoje, em 1870, se não me falha a memória, de 70, 71, e na mesma época a Itália. E todas elas fundadas aí com uma política, né, de industrialização, e o grande modelo de industrialização era a Inglaterra. O que acontece naquele momento? O que era esse modelo de industrialização e esse modelo de liberalismo? Era um modelo onde uma sociedade liberal, como a nossa, que é uma sociedade liberal, é uma sociedade baseada no livre mercado, na lei da oferta e da procura, da libertação de qualquer amarra que controle a economia, no grande desenvolvimento tecnológico e, evidentemente, como toda sociedade de mercado, como toda economia de mercado, é uma economia de concorrência. Economia de concorrência em todas as instâncias. Eu acho que uma boa figura, uma boa metáfora para essa economia de concorrência é pensar a sociedade capitalista como uma sociedade capitalista liberal, uma sociedade de competição, onde só tem um vencedor sempre. E se forem alguns vencedores, são sempre a minoria. É a minoria que vai controlar os meios de produção, a minoria que vai controlar o fluxo de capital, o controle do desenvolvimento tecnológico. Tá? Isso é o liberalismo. O que ele tem de interessante? E por que ele, naquele momento, até 1848, era a ideologia que defendia o capitalismo, mas não é uma questão de defender o capitalismo. A ideologia que defendia um modo de pensar liberal. O modo de pensar liberal é um modo de pensar individualista, é um modo de pensar na liberdade de expressão, mas isso desde que, né, garantisse, vamos dizer assim, o controle dos meios de produção em cima de uma classe social cada vez mais emergente de industriais e depois de banqueiros, que se associam ao poder, naquele momento, principalmente na Inglaterra, e que vão estabelecer uma ordem na sociedade. Qual é a ordem? Burguesia, associada à nobreza, vão estar no poder, classes trabalhadoras de todos os níveis, a serviço do grande capital. Esse é o modelo inglês. Se por um lado ele traz uma ideia muito interessante, que vale até hoje, que é a ideia que a palavra liberal traz, né? Que é a ideia de liberdade de consumo, liberdade de produção, livre iniciativa, e isso é interessante. Isso é uma coisa importantíssima do capitalismo. Essa é a grande força do capitalismo, a livre iniciativa. Por outro lado, ele também promove uma hierarquização da sociedade de uma maneira brutal, baseada no controle e na acumulação de capital. Uma competição.
Se não me engano, posso falhar na minha memória aqui, mas não sei se foi o Rousseau que disse que o capitalismo, ou alguém da época, ou se fosse o Rousseau ou o Proudhon, que foi um capitalista, capitalista não, um socialista utópico, tradicional, que diz que no capitalismo o sol é para todos, a sombra que não é. E aí em 1848 que começam revoltas que vão questionar isso. Revoltas populares, a população, camponeses, operários que vão começar a ficar incomodados, parte da classe de intelectuais, de pesquisadores, pensadores, filósofos, também vão adotar vão começar a tentar entender por que essa população está se questionando em relação a esse poder liberal, o que é o liberalismo, o que é esse negócio de economia capitalista, entre eles o Karl Marx e muitos outros, tá? Mas o Karl Marx é o cara que vai, de certa maneira, até hoje, que melhor explica tudo isso, na minha opinião. Tem gente que vai achar que eu sou um grande idiota, mas é por aí. Em 1848, então, várias revoltas vão surgir, e todas elas de cunho popular, questionando o liberalismo como forma de poder. Se por um lado ele traz essa ideia de liberdade individual e tudo mais, por outro lado ele tem essa ideia de concentração de poder e desigualdade social brutal. Justificando inclusive isso é a regra do mercado. É assim que funciona. Uns vão vencer, outros não. Paciência. Tem gente que vai usar essas ideias e vai criar um modelo de pensamento que é o chamado positivismo e determinismo, já naquela época, depois para o final do século XIX, tentando dizer que isso aí vai aproximar esse pensamento da biologia, que isso aí faz parte da evolução social do ser humano. Alguns seres humanos são mais bem evoluídos do que outros. Nessa época, esse pessoal não era muito conhecido, eram uns caras meio estranhos. Essas revoluções em 1848 então, geram dois grandes movimentos. Um que vai se concentrar no questionamento do liberalismo como fato, dizendo o seguinte. Você falou 1848. 1800. Mas você estava falando 1800? 1800, sempre 1848. Talvez tenha se confundido. É que eu acho que eu escutei errado. Tranquilo. Então o que acontece? Em 1848 vai ter uma junção desses, vamos dizer assim, desses grupos e vão se polarizar em dois grandes opositores ao liberalismo. Quem são os grupos? De um lado você vai ter gente que vai criticar o liberalismo como forma de poder, claro, mas não vai criticar a sociedade capitalista. Ele só vai dizer o seguinte, que o liberalismo, o grande defeito do liberalismo é achar que os seres humanos são capazes de se autorregularem em uma economia de mercado. Não, tem que ter regras. Precisa estabelecer leis que controlem inclusive a própria economia. Porque a economia de mercado ela não é ruim, mas ela não pode ser feita assim. Não pode ser uma coisa selvagem. Capitalismo selvagem. Não. Quem é que vai fazer isso? Não sei. Como é que isso começa a incomodar? A partir do momento que os operários começam a questionar as horas de trabalho, começam a questionar os seus salários e falam assim, mas espera aí, eu sou operário, ele é dono da fábrica, por que eu tenho que ganhar tão mal e esse cara aí ficar vivendo em mansões, sendo que sem o meu trabalho ele não tem essa riqueza? O dono da indústria, o dono da fábrica. Um exemplo. Muitas pessoas então começam a questionar não exatamente o capitalismo, mas o modelo de poder que é estabelecido. E dizem o seguinte, quem é que vai cuidar para que não haja exageros? Em que os donos de indústrias estabeleçam salários decentes para as pessoas. Porque se você chegar para o dono de uma fábrica e falar para ele, olha, você vai ser obrigado a dar um salário mínimo básico para os seus funcionários, e obrigar esse cara, talvez ele faça. Agora, se você chegar e falar, olha, seria bom você dar um salário mínimo, mas ela fica a seu cargo, tá? Quem é que vai dar? Ninguém. Então, quem é que defende esse controle? De pessoas que dizem o seguinte, esse é o papel do Estado, esse é o papel do governo do país, controlar a economia para o bem da sociedade. Não eliminar as diferenças sociais, mas criar um sistema de assistencialismo que faça com que as pessoas que são mais desprovidas ou que só tenham meios de trabalho, que sejam só, vamos dizer assim, proletários, que só tenham só força de trabalho, mas que não sejam grandes donos de indústrias, que não sejam grandes fazendeiros, que sejam pessoas que vivam ali na cidade com uma pequena casinha, ou num buraco, ou numa favela, não importa, mesmo que seja dele, mas é pequeno. Quem que vai servir a sociedade
para não deixar que esse sistema, né, de competição seja exagerado e cada vez mais existam cada vez menos ricos e a grande maioria pobre? O governo. Para isso é preciso que tenha um Estado nacional, um governo forte, estabeleça regras, diga do que tem que ser feito, coloca-se impostos, cobre dos mais ricos, um sistema de trabalho mais decente, humano e tudo mais. Eles dizem, não dá para você esperar a boa vontade das pessoas, tem que se impor isso. Quem são esses caras que começam a questionar o liberalismo nesse sentido? Mas não o capitalismo, entenderam a diferença? Eles questionam o liberalismo, não o modelo capitalista. Eles só dizem que o modelo capitalista ele é interessante. Você não pode eliminar a livre iniciativa, nem a economia de mercado, mas você tem que estabelecer regras claras para ela, para o bem da sociedade. Vão ser chamados de nacionalistas. Onde eles vão ganhar força? Em países como que vai surgir a Alemanha, né? A Áustria. Vão ser lugares onde esse nacional, a própria França, esse nacionalismo vai ter muita força. Por quê? Vai representar também um fortalecimento dos seus próprios países. Na Alemanha, naquele momento, os principados alemães começam a se unir e tentar formar um grande império capitaneado pela Prússia. Da mesma maneira, os principados, as regiões feudais da Itália começam a se unir para formar o que nós chamamos hoje de Itália. Mas é na própria Rússia que vai surgir gente questionando o liberalismo. Não, o governo russo, o governo imperial russo, ele tem que ser um governo forte, controlar a sua economia. Por trás disso também existe uma elite, né, principalmente de aristocratas, mas também de burgueses, que veem isso também como algo interessante. Por quê? Os industriais alemães, principalmente alemães, vão observar, a partir de 1848, que essa política nacionalista ela pode ser interessante para eles. Pô, mas eles não são industriais, eles não são burgueses, não são capitalistas, eles não são liberais? Não, eles falam. Essa é uma maneira da gente controlar a entrada de capital inglês aqui. E quem sabe o governo nos ajudando, a gente leva o nosso capital para lá. Então, o nacionalismo ele surge em 1848 como uma grande revolta, tá, contra a sociedade de mercado, mas não para mudar a sociedade de mercado, e sim para mudar os ideais liberais, dizendo que esses ideais eles precisavam ser corrigidos. Por trás disso vai existir, então, um certo ranço na Europa contra o que é considerado inglês, britânico, e o liberalismo é uma ideologia britânica. Tanto é que depois de 1848, fora da Inglaterra, talvez na França, talvez na Rússia, mas é nos Estados Unidos que o liberalismo vai ganhar força, fora da Europa. Porque na Europa ele perde muita força. Os ideais nacionalistas eles começam a ganhar muita força a partir de 1848. Só que as revoltas ou revoluções populares de 1848 não eram só de cunho nacionalista, eram também de cunho anticapitalista. E aí é um balaio de gato que você põe um monte de gente lá dentro. Anarquistas, socialistas utópicos, socialistas reais ou científicos, conservadores, socialistas que são considerados até conservadores, né, no sentido de que eles acham que é preciso fazer uma mudança na sociedade, mas sem uma revolução. O que eles têm em comum? Eles acham que não é uma questão de defender a mudança do liberalismo e adotar uma política nacionalista. Não, o nacionalismo não vai resolver o problema. Ao contrário, tem que ser o internacionalismo. Não pode haver mais essas fronteiras entre os países. Isso é o mais radical. Os caras mais radicais dessa época, são os anarquistas, vão dizer isso. Os socialistas também vão adotar isso. Principalmente aqueles que defendem um modelo comunista de sociedade. O grande líder desse movimento, nesse momento, que vai encabeçar essa liderança pelo comunismo é o Karl Marx, né, que vai, dia 21 de fevereiro de 1848, eles lançam, são as chamadas revoltas de fevereiro, eles lançam o famoso Manifesto do Partido Comunista, ou Manifesto Comunista, ele e o Engels, quando eles vão esclarecer o quê? Peraí, o que estamos defendendo aqui? É isso, entendeu? Isso aqui. Nós não somos nacionalistas, não somos socialistas. Defendemos o comunismo. Existem várias vertentes, mas todas elas são contra o capitalismo. Não dá para mudar uma sociedade se você não mudar a essência dela. É isso que eles vão falar. E qual é a essência dela? Os meios de produção. Enquanto os meios de produção forem privados e não forem pertencentes a todos, sempre vai haver alguma pessoa oprimindo a outra. Não adianta achar que uma sociedade que mantém essa estrutura de opressão entre uns seres humanos sobre outros vai conseguir ser mais justa. Não vai ser uma ditadura que vai impor mais, vamos dizer assim, igualdade entre as pessoas. Não vai ser uma estrutura de poder centralizada nas mãos de benfeitores
extremamente patriotas que vão ser capazes de dar ao povo todo assistencialista. Isso pode acontecer durante um tempo. A longo prazo, o próprio povo vai questionar isso. Então, muitos vão chamar esses caras de radicais. Porra loucas, desculpa a expressão, mas eu tenho que dizer isso. Sério. Pessoas sérias, pessoas aventureiras, vai ter de tudo nisso aí. Eu acho que essa expressão que a gente brinca e tal, ela é importante, porque às vezes a gente usa palavras muito sérias para tentar definir coisas que não dá para usar palavras sérias. E naquele momento, era isso. Qual é a diferença? A diferença é que o socialismo não vai ser adotado por nenhum país. Ele vai continuar sendo uma ideologia. Ele vai defender uma ideia que naquele momento era um sonho. Vai ser adotado pelo nacionalismo. A política nacionalista vai ser adotada. O liberalismo não vai ser abandonado, ele vai continuar existindo em alguns países. França, Inglaterra ou Reino Unido, Império Britânico, tanto faz. Os Estados Unidos serão os grandes líderes desse movimento de resistência do liberalismo, do pensamento liberal, que existe até hoje, como forma de neoliberalismo. E os Estados Unidos são até hoje a grande nação neoliberal, liberal do mundo. A Inglaterra continua sendo um bastião liberal. A França, que nos anos do século XX é que vai para um lado, vai para o outro, ora questiona, ora não questiona, mas está sempre perto. Naquele momento a Rússia o Império Russo era um país também, que ficava nessa gangorra entre adotar uma política nacionalista ou adotar uma política liberal e se aproximar dos ingleses. A Alemanha, que vai surgir depois, a Itália, o Império Austro-Húngaro, o próprio Japão e Bélgica, eles vão adotar o nacionalismo. A política nacionalista, controle estatal da economia, assistencialismo da população, mas vamos manter quem é rico, continua sendo rico, os donos das indústrias continuam sendo os donos das indústrias, tudo em nome do Estado, nome da nação, a nação em primeiro lugar. O socialismo fica relegado a ideologias. Só que essas duas grandes ideologias, nacionalistas e liberais, elas vão entrar em choque. Por quê? Tá terminando o tempo, ela começou uma contagem de 20 minutos pra baixo. Tudo bem. Elas vão entrar em choque. Essas duas políticas, elas vão ser adotadas por estados, por países, por impérios. E durante os anos 1850, 1860, até 1870, essas políticas elas vão ser cada vez mais implantadas, os países vão definir melhor o que é esse nacionalismo, que não é um patriotismo, não mistura patriotismo com nacionalismo. Patriotismo, na minha opinião, isso é bem controverso, eu vejo isso como um sentimento. Um sentimento de pertencimento a uma nação, a um lugar, a um espaço, a um grupo. Quando você usa o termo nacionalismo, você está saindo desse sentimento e você está entrando numa questão que não é só questão de identidade cultural, ou individual ou coletiva. Você está entrando numa ideologia política de poder. Controle estatal da economia do Estado. Então esses caras eles vão dizer o seguinte, olha, só é possível enfrentar os impérios liberais se nós tivermos uma política rígida de controle estatal da economia e expandir isso para o mundo. Isso vai dar muito certo. O que o Império Alemão vai fazer? Ele vai chegar nos seus grandes industriais, o Império Japonês faz isso. Isso já no final do século XIX. Vai falar assim, Siemens, Alfred Siemens, você vai pagar 50% do que você ganha. Porque com esses 50% eu vou montar uma fábrica lá no outro lado do mundo, onde você vai poder extrair seus minérios. Mas eu vou montar também um exército decente que vai defender você lá. Lá na África. Vamos atrás de minérios para vocês. Entendeu? Isso vai ser um grande tratado, né? Eles não querem o fim do capitalismo, ao contrário, só querem um modelo diferente, centralizado, de poder. Qual é a grande diferença entre nacionalistas e liberais? A economia não deve nunca ter liberdade. A propriedade privada sim é sagrada, mas a economia tem que ser controlada e os interesses nacionais vêm em primeiro lugar do que os interesses individuais. O problema é que em algum momento esses impérios vão começar a brigar entre si, né? Quando eles começam a entrar num choque, a Inglaterra, a Alemanha chegam num acordo e reúnem-se todos os impérios capitalistas, tanto pró-liberais, pró-nacionalistas, na cidade de Berlim em 1893. Nessa cidade eles decidem dividir o mundo entre eles.
A Conferência de Berlim é, na verdade, um